Então, Dona Maria, eu quero apresentar para você uma obra fantástica que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Sabe por que eu tenho certeza que ele vai fazer a diferença na sua vida? Porque ele vai falar de uma coisa que a senhora tem que fazer todos os dias. Tem duas coisas que o ser humano tem que fazer todos os dias. Uma delas ele tem que fazer diariamente, que é respirar. Se ele não respirar, ele morre. A segunda, se ele não fizer, depois de um tempo, ele também morrerá. Que coisa é essa? Beber. A pessoa pode até viver sem comer, mas não existe ninguém na face da terra que viva ou que possa viver sem beber. Essencial para a vida. O corpo humano ele é composto quase 60% de água em média, ou seja, se o nosso corpo ele tem tanto líquido nele, para resolver os problemas do nosso corpo, nada melhor como o líquido para limpar o nosso organismo, para depurar, para desintoxicar, para purificar. Se a senhora quer ter saúde, a senhora precisa saber como usar os sucos e shakes na sua vida para a senhora ter uma qualidade de vida melhor. Bom, esse livro ele foi escrito por uma das maiores autoridades na área, o Dr. Jorge Pamplona, que é doutor em medicina e cirurgia e é mestre em saúde pública. Vários trabalhos já foram publicados como ele. Por que eu estou falando que foram publicados por ele? Por que eu estou falando isso para a senhora? Só para a senhora ter uma ideia que o autor é alguém real e é alguém que sabe daquilo que está falando. Hoje, um dos maiores perigos que a sociedade corre é o da utilização da internet. Em que sentido? A pessoa tem uma doença, tem um problema, ele recorre à internet. E a internet tem várias informações boas, mas também tem uma dezena de informações ruins. E no momento da pressa, no momento do desespero, no momento da dor, procurar a internet pode ser cair numa armadilha. Então eu vou apresentar para a senhora aqui então, basicamente sobre o que é que fala o livro. 5 capítulos dividem o livro. Primeira parte dele fala sobre as bebidas, quais são os tipos de bebidas que existem e como é que nós podemos utilizá-los. Ele vai falar da água, aí ele vai falar sobre a escolha do que você deve beber, qual é a diferença entre um suco e um shake, como por exemplo a senhora vai estar fazendo leites vegetais, como leite de soja, de aveia, bebidas sem álcool, como por exemplo caipirinha, vinho, cerveja, tudo isso sem álcool. Além disso, também vai falar sobre algumas bebidas que fazem mal para o organismo, como por exemplo o refrigerante, o café, o chamate, o guaraná, bebidas alcoólicas. Entre essas bebidas, inclusive, está o leite bovino. Tem muita gente que acha que o leite bovino ele faz bem, mas na verdade o leite bovino ele faz mal. Inclusive, é interessante que numa pesquisa que foi feita com quase 100 mil pessoas durante 20 anos pelo British Medical Journal, viu como é que tá meu inglês aí? Essa pesquisa ela comprovou que as pessoas que bebiam leite constantemente, consumiam leite constantemente, elas tinham desvantagens comparado com aqueles que não bebiam, ou seja, os ossos dessas pessoas, ao contrário do que normalmente se pensa, os ossos dessas pessoas se mostraram mais fracos do que o das outras pessoas. Por quê? A ingestão do leite bovino na idade adulta, ela não favorece a mineralização dos ossos e nem protege contra a osteoporose. Ao contrário, quanto mais a pessoa bebe leite, maior é o risco de fraturas ósseas. Às vezes nós recorremos ao leite como uma fonte de cálcio, e é justamente o contrário. Bom, continuando aqui então, por exemplo, o segundo capítulo ele vai falar sobre bebidas para a parte do corpo. Então você quer saber sobre bebidas para os olhos, bebidas para o fígado, para o estômago, bebidas para a pele. A senhora quer saber como é que a senhora vai fazer para o intestino da senhora funcionar bem, bebidas para limpar o sangue, você vai encontrar aqui. Capítulo 3, então, é um capítulo específico só sobre desintoxicação do organismo humano. Por quê? Toda a toxina que vem no alimento que a gente come, nos produtos industrializados, até mesmo nas frutas, legumes e verduras, tem uma série de agrotóxicos. Esses agrotóxicos eles vão se acumulando no organismo, isso tudo vai causando doença. Ou seja, é mais ou menos um guarda-roupa, você vai botando roupa, vai botando roupa, vai botando roupa. Se você não tirar essas roupas, uma hora isso vai estourar, uma hora vai cair e não vai ter como colocar mais coisa. E isso tudo vai se acumulando no nosso organismo e isso gera uma série de doenças. Por isso que a gente vive num mundo tão doente como hoje. Então como é que a senhora vai, por exemplo, utilizar o limão
para limpar o organismo da senhora. Como é que a senhora vai fazer um caldo, por exemplo? A senhora gosta de caldo? Gosta de sopa? Então, como é que a senhora vai fazer um caldo, por exemplo, para limpar o organismo da senhora? Como é que a senhora, por exemplo, para quem bebeu durante muito tempo ou que bebe, você tem que fazer uma desintoxicação desse álcool, porque todo esse álcool que for ali agarrado no seu organismo, ele precisa ser eliminado. E aqui vai te ensinar a mesma coisa com cigarro, a mesma coisa com café, a mesma coisa, por exemplo, com pesticida, com tudo isso que a gente tem vivido. Se a gente não limpar o organismo, deixar isso tudo acumulado ali, vai dar problema na certa, vai trazer doenças. E aí a terceira parte ele vai falar sobre bebidas para uma vida saudável. Então assim, você quer saber como é que você vai fazer um tratamento anticolesterol? Eu preciso de um tratamento para o câncer. Não. O que eu estou precisando agora é de um tratamento anti-envelhecimento. Olha aí, para a senhora se manter aí sempre elegante, sempre bem na foto, ele vai te apresentar justamente esse tipo de tratamento, entre outros mais. E o último, esse é para pessoas que estão um pouquinho acima do peso normalmente. São bebidas que vão ajudar a pessoa a emagrecer, ajudar ela a mudar um estilo de vida. Eu encontrei uma senhora que ela tinha perdido 11 quilos. 11 quilos. A partir do momento que ela começou a buscar essas informações e colocar em prática essas informações. E não é efeito sanfona, ela perdeu mesmo. Então perdeu e não vai achar mais aquilo ali. Enquanto ela manter os hábitos, ela não vai achar aquilo ali novamente. Tem gente que faz cirurgia bariátrica, toma remédio, faz aquele negócio todo, faz aquele negócio todo, fica ali agarrado no Herbalife, aquele negócio, só que a pessoa não tem dinheiro às vezes para manter no Herbalife. Tem uma quantidade de sódio muito grande, às vezes aqueles shakes, aquele negócio todo, e aquilo tudo não se mantém no decorrer do tempo. Então ninguém quer ser magro por uma semana. A pessoa quer tá no peso ideal, mas que seja assim por 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, na verdade. Então, é justamente isso que essa parte específica vai te apresentar. Então, ele vai te apresentar aqui bebidas para reduzir o peso. Ele vai te apresentar, por exemplo, como é que você vai fazer um suco queima gorduras. E aí você encontra, é isso mesmo, suco queima gorduras. É possível? É possível. Ele vai apresentar, por exemplo, os sucos termogênicos que justamente causam esse efeito porque eles queimam a gordura, né? Ele vai apresentar também como é que você vai vencer a compulsão por comida e um plano para que você baixe o peso de forma rápida. Mas não é que simplesmente você baixe o peso e depois volte fazendo tudo de novo. Mas como é que você vai baixar o seu peso, por exemplo, em 3 dias? Aí é uma situação, uma outra ocasião. Imagine aqui que você precisa ir naquele casamento e o vestido não cabe. Então, baixando o peso em 3 dias, de forma saudável, sem agredir o seu organismo, ele vai te apresentar então. Então, imagina aí que a senhora queira saber bebidas para o fígado, página 108. O que você vai encontrar aqui na página 108? Na página 108 a senhora vai encontrar falando sobre a inflamação do fígado. Então ele vai apresentar as características do fígado, ele vai apresentar, por exemplo, uma tabela nutricional de quanto existe na bebida, no suco que ele vai te apresentar, de quanto que você vai consumir daquilo no dia. Isso é interessante porque isso aqui vai te ajudar você a não exceder as calorias, etc. Ele vai te mostrar quais são as propriedades do suco. Então, no caso do suco para o fígado, para a inflamação do fígado, esse suco aqui, que é o limpador hepático, ele vai te ajudar a proteger o fígado, ele vai desintoxicar o organismo, ele vai depurar o organismo, ele é antioxidante, ou seja, ele ajuda a combater os radicais livres, ele ajuda a estimular o sistema imunológico, ele protege o estômago e ele protege contra o câncer. Então é um suco assim fantástico, fantástico, fantástico. Você vai encontrar aqui também as vitaminas e os minerais de cada porção. E na outra página, a senhora vai encontrar aqui, claro, na mesma página ainda você vai encontrar aqui como é que ele deve ser feito. E aí ele vai te mostrar aqui 2 desenhos que mostram aqui basicamente qual é a melhor forma de você utilizar. Se você vai fazer um suco, se você vai fazer um shake, se você vai fazer uma infusão. Além disso, do outro lado aqui, além de explicar como é que você faz o suco, vai te dar uma tabela. Esse suco, por exemplo, o limpador hepático, quem tem alergia alimentar pode beber à vontade.
ele não contém glúten, ele é totalmente vegetariano, ele é recomendado para quem tem diabetes e ele ainda tem o poder oxidante, que é o ORAC. Esse especificamente ele tem quase 6.500 ORAC para cada porção. O que isso significa? Se a pessoa que consome, ela tem que consumir acima de 3.000, tá razoável, mas o bom é que ele consuma diariamente acima de 5.000 ORACs na sua alimentação, porque isso vai ajudar a antioxidar o organismo. Isso tem a ver com a capacidade de absorção dos radicais oxigenados. Essa é o que significa aí o ORAC. Então é interessante porque é um suco fantástico, porque ele te dá toda a quantidade de ORAC que você tem que consumir num dia aqui. A pessoa que faz isso constantemente, ele vai ter combates constantes contra os radicais livres que a gente encontra numa série de alimentos. E ainda embaixo ele tem a carga ácida, que é o PRAL. O PRAL tem a ver com a carga ácida do alimento. Então basicamente tem duas coisas. Os alimentos eles são ou alcalinizantes ou acidificantes. Enquanto mais ácido o alimento, maiores são as chances de desenvolver câncer, maiores são as chances de desenvolver uma série de doenças. Então, por exemplo, carne, peixe, queijo, ovos, até mesmo algumas leguminosas, eles são acidificantes. Principalmente as carnes, os peixes, os queijos, os ovos são muito acidificantes. Para contrabalancear, para que o nosso organismo não fique acidificado, ou seja, propício a essas doenças, nós temos que ingerir muita bebida ou muitos alimentos que sejam alcalinizantes. Um organismo alcalino é um organismo saudável, é um organismo que possui menos chances de sofrer com as doenças. E o interessante é o quê? Que na tabela ele vai te mostrar, enquanto mais negativo for a bebida, melhor. Quanto mais negativa ela for a bebida, mais alcalinizante ela é. Quanto mais positiva, pior. É interessante que essa bebida, por exemplo, a inflamação do fígado, ela possui menos 3,68. É um ótimo número e é uma ótima bebida para manter o seu organismo. É interessante assim, o limão, por exemplo, ele tem um pH ácido, mas dentro do organismo, quando ele está em contato com o sangue, ele tem um efeito alcalinizante. Então o que você vai precisar para fazer esse suco, esse tratamento de limpeza no caso? Você vai fazer o seguinte, você vai precisar de 1 xícara de repolho roxo, 3 cenouras, 1 maçã com casca e 2 colheres de sopa de limão. Quem é que não tem em casa repolho, cenoura, maçã, suco de limão? Todo mundo tem. Se nós usarmos mais os remédios que são vendidos no quilão, no hortifruti, na feira, nós vamos precisar usar menos os remédios que são vendidos na farmácia. Vou apresentar para a senhora aqui também agora o capítulo 5, que foi o capítulo especificamente falando sobre como é que a gente pode emagrecer de forma saudável. A senhora quer saber, por exemplo, quais são as bebidas termogênicas, né? Bebidas termogênicas, o que significa isso, afinal de contas, e para que serve isso? As bebidas termogênicas são aquelas que aumentam a produção de calor do corpo e assim promove a queima de gordura acumulada. Então nós temos aí alguns alimentos, como por exemplo o suco da polpa de caju. É isso mesmo, o suco da polpa de caju. Claro que o alimento termogênico sozinho ele não faz nada, mas se você utiliza o alimento termogênico somado à atividade física e, claro, restrição calórica, ele vai potencializar. Você vai na academia, as pessoas vai, anda, faz exercício e não queima gordura. Então, utilize os alimentos, os sucos termogênicos e automaticamente você vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor. O óleo de coco, por exemplo, ele tem utilidade? Qual é a utilidade do óleo de coco? A canela, a curcuma, por exemplo, para você usar no seu dia a dia, na sua alimentação, quais são os efeitos disso? Então é um livro muito prático, muito fácil, muito simples para você utilizar no seu dia a dia. Ele vai te apresentar também sobre como é que você vai vencer a compulsão por comida. Tem gente que come muito. Ele come muito por uma série de questões emocionais, ele come muito por gatilhos no seu cotidiano, no seu dia a dia. Ele senta em frente à TV, come aquela comida toda vez. Então isso já se tornou um ritual. Então como é que você vai quebrar esses rituais no seu
dia a dia. Então esse aqui é o legal do livro. Como eu falei para a senhora, como é que vai baixar o peso em 3 dias. Então esse é um livro fantástico, eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na saúde da senhora, do seu esposo e dos seus filhos.